Prontinho. Então, novamente, boa tarde a vocês. Espero que todos se encontrem bem, na medida do possível. A gente preparou essa aula de hoje, né, esse nosso primeiro encontro na disciplina de POO, que é Programação Orientada a Objetos, para dar um norte para vocês e mostrar como que a gente estruturou a disciplina toda. Então, esse semestre vai ser um pouquinho mais curto também, tem algumas aulas aos sábados. Com isso, o número de semanas letivas mesmo está um pouquinho menor, se eu não me engano são 17 ou 18 semanas, até para a gente conseguir começar a reestruturar o calendário para ficar certo para os próximos anos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, parem, a gente conversa. E lembrando também que foi a nossa ideia inicial de estruturação do curso, mas nada que a gente não possa conversar para decidir para ficar bom para todo mundo. Tá bem? Fábio, fique à vontade também para adicionar algo. Se eu tiver falado alguma coisa errada também, me corrija, por favor. Então, vamos lá. Obrigada. Apresentação. Eu acredito que todos me conheçam. Para quem não me conhece, eu sou a professora Joyce. Já trabalhei com vocês em uma disciplina, né, nos semestres anteriores, que eu acredito que com todos foi na disciplina de LP1. No ingresso de vocês no Instituto. Espero que não tenha sido tão traumatizante assim, né, para ver o nome lá que é a Joyce nessa disciplina. E estou em conjunto com o professor Fábio também. Fábio, não sei se você... perdão. Sim. Me chamo Fábio, né, também já tive contato, acho que com todos vocês em LP2, né, junto com o professor Sovar. Então, que bom que estamos juntos novamente, é um prazer aí tê-los na nossa disciplina. Muito bom. A gente deixou nos slides também os e-mails de contato, caso vocês tenham algum problema, alguma dúvida, independente do tipo de contato, independente da finalidade, por favor, entrem em contato com a gente, tanto por e-mail, pode ser pelo Moodle também, tem uma área lá, um fórum de dúvidas, então qualquer necessidade, pessoal, podem entrar em contato com a gente. A gente sabe que nesse momento está um pouco complicado, às vezes, a dinâmica familiar ou até mesmo horário para entrar na disciplina, mas isso a gente vai tentando, né, na medida do possível aí, encaixar e fazer de uma forma que fique bom e que dê para todos fazerem também. O que a gente não quer é ninguém desistindo da disciplina, hein? Muito menos do curso. Vamos lá. Então, apresentar um pouquinho para vocês, de uma forma resumida, qual que é a proposta dessa disciplina. Vocês já fizeram no semestre anterior a disciplina de LP3 e ainda anteriormente, até com o professor Fábio, a disciplina de LP2, que já começa a trabalhar com esse paradigma diferente, que é diferente do que a gente viu em LP1, né? Que a gente trabalhou com a linguagem C, que segue o paradigma estruturado, e a partir de C#, Java, que vocês viram nos semestres anteriores, no segundo e no terceiro, vocês já começaram a mexer nesse mundo da programação orientada a objetos. Qual que é a proposta dessa disciplina em si? É consolidar esses conceitos. Tudo bem? Não apenas codificar orientado a objetos, mas entender quais são os conceitos ali por trás, qual que é a ideia de todo o paradigma. Tudo bem? Então, até peguei da ementa mesmo oficial do curso, a ementa dessa disciplina, então é apresentar esses conceitos de desenvolvimento de sistemas de software baseados no paradigma orientado a objetos. Tudo bem? Como a gente vai trabalhar com POO, a gente precisa de uma linguagem também para associar o conceito à prática. E a gente vai continuar trabalhando com Java. Tudo bem? Aí, compilador, a gente vai até mostrar para vocês, mas aí fica em relação à preferência de vocês. Com relação aos objetivos da disciplina. Então, primeiro, compreender os conceitos de orientação a objetos. Então, a gente vai ver em todos os pilares, né, da orientação: encapsulamento, abstração de dados, construção e levantamento de classes, levantamento de atributos, os métodos, mas não apenas isso. A gente vendo também onde é cabível colocar os atributos, os métodos, porque tem os locais corretos também para que a gente consiga trabalhar com o paradigma de uma forma correta. Tudo bem? Nem sempre trabalhar com uma linguagem orientada a objetos significa de fato estar trabalhando com um paradigma orientado a objetos. A gente pode sim, por exemplo, trabalhar com Java, que é uma linguagem que
tenta ainda amarrar a gente no paradigma orientado a objetos, mas ainda trabalhar de forma estruturada. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar Java, mas ainda pegando bem nos pontos dos conceitos, do paradigma da orientação a objetos. Tudo bem? Então, compreender os conceitos. Eu acho que para a gente compreender bem esses conceitos, não tem como fugir da prática. Então, a gente parte também para o desenvolvimento de aplicativos na linguagem, nesse caso Java, e trabalhado orientado a objetos. E, por fim, aplicar também as principais características e recursos da programação orientada a objetos. Tudo bem? Então, a gente vê classes abstratas, a gente vê interfaces, a gente colocou uma coisinha nova esse semestre também, tanto os conceitos de Solid, né, de boas práticas mesmo de programação limpa, e também a gente vai ver se consegue trabalhar com vocês com um framework de persistência, que não sei se vocês já ouviram falar ou até mesmo já trabalharam com Hibernate. É um dos frameworks disponíveis que facilita bastante a interação com o banco de dados. Vocês já fizeram, na disciplina de LP3, vocês trabalharam com um projeto interdisciplinar, correto? E trabalharam com persistência de dados também, junto com o banco de dados. Fizeram isso também? Eu vi as cabecinhas balançando antes, agora eu tô vendo uma cara meio que de dúvida aí. Bem... tem sim, tem não e talvez de lado assim. Mais ou menos. Tá bem, mas então vamos ver se a gente consegue trabalhar com isso também. A Beatriz disse, usa o SQLite, é uma forma também, né? Um banco de dados diferente, um pouquinho mais leve, mas não deixa de ser, não deixa de trabalhar com persistência. Se a gente conseguir, de fato, trabalhar no desenvolvimento, e vocês verem, né, junto com a gente esse framework, vocês vão ver que facilita bastante. A gente fica muito no conceito de encapsulamento. Então, já tem o objeto, já mando direto para o banco de dados, já dá para fazer um mapeamento das tabelas, dos atributos das tabelas através da codificação em Java também é bem legal. Eu acho que vale a pena conhecer. Tudo bem? Aí chega, né, no conteúdo programático. Eu tenho a péssima mania de começar a adiantar o que vem no slide anterior sem perceber, pessoal, desculpa por isso. De conteúdo programático. Então, a gente começa com a abstração de dados. Não tem como fugir, né, de a gente passar por isso inicialmente, porque eu acho que a grande pegada, a grande sacada da orientação a objetos é justamente a abstração. E às vezes é onde pega, né, o calcanhar de Aquiles ali desse paradigma diferente, porque exige uma abstração muito grande para trabalhar nesse formato. Então, abstração de dados, depois a gente passa para fazer essa diferenciação entre classes e objetos, que às vezes a gente acaba achando que é uma mesma coisa, mas não é. Então, modelagem de classes, levantamentos de atributos e métodos, e depois a utilização de fato dos objetos, né, instanciados. Ainda na abstração de classes e encapsulamento, então membros de classes, que basicamente tem esses dois componentes, atributos e métodos. Então, tem visibilidade, de que forma eu faço a definição dos meus atributos, de que forma eu faço a criação dos meus métodos, tudo bem? Além disso, na sequência, os tipos de relacionamentos entre classes, que é a herança, a composição, e nós temos também interfaces e classes abstratas, polimorfismo, que é uma das grandes vantagens da orientação a objetos, e por fim, né, nesses dois tópicos que eu até comentei com vocês, entrar no framework de persistência de dados, trabalhando com Hibernate. Ele não é o único que existe, mas é um dos que são mais utilizados. E princípios do Solid também. Eu acredito que na disciplina de arquitetura de software, que vocês estão fazendo com a professora Bianca, ela deva dar uma pincelada também em Solid. A gente quer ver se consegue dar uma aprofundada com vocês, que são princípios, né, do trabalho orientado a objetos de uma forma mais consistente e mais limpa também. Vocês vão ver que o código fica uma belezinha. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, em relação ao conteúdo programático? De uma forma bem geral aqui para vocês, né? Vamos para frente, então. Bem, com relação a instrumentos de avaliação, o que a gente programou para esse semestre? 2 provas teóricas. Não precisam ficar desesperados, falando, ai meu Deus, vai ser uma prova super maçante, e ficar desesperados com isso.
a gente pensou em manter o esquema que a gente aplicou no semestre anterior, que é no formato de um questionário que vocês fazem através do Moodle mesmo. Rapidinho, acho que a prova que tinha mais questões, Fábio, acho que foi por volta de 20, 25 questões de múltipla escolha, né? Eu acho que foi por volta disso. Isso, a maior prova foi isso. Mas Então, a primeira. tranquilinho, né, Fábio? Algumas são verdadeiro ou falso, então é até mais rápido. Então, assim, é uma coisa para vocês, não precisam ficar preocupados, mesmo que com base no conteúdo que a gente está trabalhando nas aulas. A gente até tentou pegar umas questões de concurso mesmo para vocês verem, né, que quem sabe para quem for para o mundo de concurso também já vai dando uma treinadinha também, mas bem tranquilo. Então, 2 provas nesse formato, um no dia 13 de maio, que seria para o primeiro bimestre, e do segundo bimestre, dia 1º de julho, dia 1/7. Tudo bem? Então, 2 provas, que vai compor a nota final de vocês também. E o projeto projeto interdisciplinar, depois vou tirar esse final aqui, que vão ser feitos em 2 entregas. O projeto parcial, que a gente tinha colocado para a primeira entrega dia 5 de junho, dia 5/6, e o projeto final, também com a apresentação de vocês, dos grupos, para o dia 8 de julho, 8/7, que daí seria quando a gente iniciaria as apresentações. Tudo bem? Pela experiência que a gente teve nos semestres anteriores, não dá para todo mundo apresentar no mesmo dia. Então, a gente estipula essa data com uma entrega para todos os grupos, faz o sorteio dos grupos que vão apresentar em cada um dos dias. Tudo bem? Pelo menos 2 semanas aí para apresentação, ok? E o projeto aí vai estar conversando com a disciplina da Bianca, que é a disciplina de arquitetura de software. Mas eu já vou parar aqui, que eu conversei com a professora Bianca, ela disse que vocês conversaram alguma coisa com ela sobre esse projeto. Aí eu queria entender melhor o que vocês têm de objeção ou alguma modificação em relação a isso. Queria ouvir vocês. Mas se não tiverem objeção, a gente mantém desse jeito mesmo, pode ser? É que o maior objetor, sei lá como fala, é o Igor, e ele não tá. Mas o ponto dele é que ano passado não, semestre passado ficou muito corrido pra gente o projeto interdisciplinar. Não sei se os meus colegas concordam, mas ficou muito corrido. A gente tinha muita coisa para fazer, era muito conteúdo e o projeto rolando, e assim, foi um caos na nossa vida. Então, o ponto principal dele foi esse, tipo, ficou muito pesado e se não podia trocar por uma prova. Só que como já tem 2 provas, eu acho que de qualquer maneira a gente vai ter que fazer algum trabalho. Então, pelo visto, não tem muito para onde a gente fugir do trabalho interdisciplinar. É só a gente, o que a gente pede é que, por favor, a gente dá uma dosada no conteúdo, porque foi complicado. A gente tinha que estudar para a prova, a gente tinha que estudar para as coisas, fazer 1 milhão de coisas e ainda tinha o trabalho interdisciplinar, ainda tinha que apresentar. Foi bem complicado, foi bem corrido. Deixa eu aproveitar então a sua fala, o Natasha, que a gente estava conversando, né, eu e o professor Fábio, pensando na disciplina. O que a gente pensou com relação ao projeto interdisciplinar? Porque no semestre anterior, nessa mesma disciplina, né, era arquitetura de software junto com o POO, com a turma que passou agora para o 5º semestre. A gente viu que a galera estava assim, sobrecarregada, era muito conteúdo, muita disciplina, muito trabalho, muita lista, muita prova, e a gente sabe que tá tenso, né? Tá realmente tenso. De que forma, então, a gente pensou nesse projeto interdisciplinar? Ao invés de a gente dar a aula naquele formato padrão, de que apresento, falar para vocês, uma classe é isso, isso e isso, e dá para fazer tal coisa, levantar método, a gente tinha pensado eu e o professor Fábio, a gente vai trabalhar num projeto que vai ser nosso. Então, a gente tem uma temática do nosso projeto, não vou dizer que é o projeto modelo, mas assim, é um projeto para a gente trabalhar com vocês, para ir mostrando para vocês esses passos. E a cada semana,
que a gente vai apresentando um novo conteúdo de forma prática, vocês já fazem isso no projeto de vocês também. Então, por exemplo, semana que vem, a gente começa a falar sobre classes, por exemplo. Qual vai ser a ideia desse esquema de aula, né? Vou mostrar para vocês o que seria a temática do nosso projeto. Então, vou fazer lá o sistema de vendas do seu Zezinho. Nesse primeiro momento, considerando o conceito de programação orientada a objetos, o que a gente faz inicialmente? Porque eu acho que dessa forma a gente consegue dividir esse projeto em pequenas fases. Se vocês, daí a gente está conversando aqui, se realmente rolar nesse esquema, a cada nova semana vocês já vão estar implementando o projeto de vocês, num passo diferente, considerando conceitos diferentes, já fazendo essa implementação para evitar o quê? Chegar lá 2 semanas antes da entrega do projeto parcial, aí vocês sentarem e falar, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu preciso fazer tudo de uma vez. Porque eu acho que dessa forma vocês conseguem colocar mais atenção no conteúdo que está sendo trabalhado, naquele tópico específico, e vai forçando vocês a trabalhar por etapas pequenas. Então, já tem uma certa implementação, e em cima disso faz um incremento, em cima desse incremento vai incrementando e a gente vai caminhando juntos. O que vocês acham? Eu acho jóia. Maravilha. Natasha já deu um ok pra gente. Quero ver dos colegas também. E lembrando... também. E se a Bianca também andasse nesse ritmo, acho que seria bom para todo mundo. Não sei se a Bianca trabalharia com o mesmo... para não sobrecarregar nem a matéria dela, nem a de vocês. É porque tá andando em conjunto, né? Eu posso até verificar com a professora Bianca se daria, porque o dela, ela vai apresentar vários padrões de projetos para vocês. Pode ser que, dependendo do tema de vocês, um padrão não seja interessante, outro seja. Mas a gente pode até conversar para ver, assim, de que forma a gente poderia estruturar, né? Fazer algumas modificações para que a gente vá caminhando junto. Porque eu acho que essa coisa de forçar vocês a caminhar com a gente é bom. Não tem como vocês ficarem enrolando. Então, toda semana vocês têm que ter uma versão nova do sistema de vocês. E lembrando também que a gente recomenda para a nossa disciplina, se vocês já tiverem algum projeto que vocês fizeram em LP2 ou LP3, vocês podem dar continuidade nele. E às vezes o dar continuidade não é nem colocar mais funcionalidade, é só ir modificando ele para ver se ele está cumprindo com a filosofia, com o paradigma de programação orientada a objeto. Por exemplo, já tenho um sistema pronto, mas as minhas classes estão bem definidas, os meus relacionamentos entre as classes estão bem definidos, eu consegui usar polimorfismo onde dava para usar. Então, quem já tem aí projetos também em disciplinas anteriores pode reaproveitar ele no sentido de aperfeiçoar. Pode colocar funcionalidade a mais, se quiser, pode, mas também pode pegar na questão do aperfeiçoamento. Eu não posso falar de LP3, mas em LP2, o nosso objetivo era vocês conseguirem ter uma aplicação rodando. Se o código estava bonito, se o código estava eficiente, a gente nem entrava nesse mérito. A questão é, conseguiram sobreviver, chegar ao final da disciplina com um código funcionando. O objetivo agora tem que ter o código funcionando, tá, é legal, mas agora a questão é o código está seguindo os paradigmas de programação. Agora o código tem que ser bonito, né? O código tem que estar bem estruturado. Então, vocês podem, inclusive, já, se quiserem, reaproveitarem aí, pegarem um sistema de vocês que já está pronto, ou quase pronto, não sei, e vamos aperfeiçoar ele e vamos deixar ele também no formato seguindo o paradigma da programação orientada a objeto. Então, vocês também têm essa possibilidade. E se quiser começar um projeto do zero também, às vezes os projetos que vocês fizeram foram muito traumáticos, vocês querem esquecer deles e nunca mais lembrar, também pode, mas vocês têm essas opções também. Tá certo, pessoal? Muito bem lembrado. Desculpa, Leonel.
o sobreviver aí foi legal, tá? Agora tem que se manter vivo. Ai, por favor. Bem, mas foi muito bem lembrado mesmo pelo professor Fábio. Sintam-se à vontade para trabalhar. Se quiser manter o tema com funcionalidade diferente ou mesmo reaproveitar o projeto que vocês já fizeram, não tem problema nenhum. Professora, deixa eu fazer um comentário com toda a turma que estiver escutando e vocês também. A minha turma fez com a Bianca semestre passado, só que a gente não fez POO. Cara, teve muita coisa que a gente não entendeu, você entendeu? Muito de nós que não fez POO, cara, a gente ficou a ver navios, você entendeu? E a coitada da Bianca se lascou com a gente, porque como que ela ia ensinar tal negócio se a gente não estava fazendo POO? Você entendeu? Então, no caso deles, é que eles têm as duas oportunidades de pegar, abraçar com causa, porque ficar sozinho numa só é complicado. Que nem, por exemplo, agora eu não estou fazendo Bianca, mas estou fazendo PO. Nossa, mas complicado mesmo, né, Leonel, fazer, porque os padrões de projeto que vocês veem em arquitetura de software são completamente dependentes de todos esses conceitos de classe e principalmente dos relacionamentos entre classes. Acho que utiliza bastante tanto interface quanto classes abstratas, essas dependências, né, essas relações. É bem complicado mesmo. Tudo, essa história de Solid, o que é isso? O que a senhora está falando? Nunca vimos isso. Mas vocês não estão fazendo PO? Não. Ai, sabe, então ela teve que rodar a baiana com nós. Né? Complicado mesmo, sabe, que eu acho que é uma disciplina que deveria ter como pré-requisito PO, para vocês ainda terem uma noção melhor, né, desses conceitos de programação orientada a objetos, para depois verem os padrões, porque são muito dependentes. Mas agora você já tá craque já, Leonel. Tá faltando agora só um detalhezinho. Opa, eu vou comentando. O Igor falou contra framework, existe restrição. Igor, essa questão de framework já deu tanta dor de cabeça pra gente. Restrição em relação a utilizar frameworks tem? Não tem. Mas tem um porém. Existem alguns frameworks que eles já estão tão bem estruturados que vocês não conseguem implementar de fato. Por exemplo, herança, associação. Quando fala de persistência de dados, é muito direto e a gente queria que vocês implementassem esses conceitos porque, no final das contas, é a base de construção desses outros frameworks prontos. Agora, do Spring Boot, eu não conheço a fundo, Igor, para falar para você de que forma ele funciona e o que ele daria de liberdade para vocês implementarem. Dê uma olhada com relação a esse framework específico para ver se dá essa liberdade não para vocês. Se dá para vocês levantarem as classes, relacionamento entre classes, porque a gente quer ver isso no projeto de vocês. Tudo bem? Desculpa, Fábio. Não pode terminar. Não, pode terminar, por favor, fale. Então, ó, só dando uma prévia aí do que seria, então, a avaliação do projeto interdisciplinar. Você faria uma apresentação bem rápida, só para explicar aí como funciona, o que você fez. Aí eu e a professora Joyce faríamos o seguinte: abra o seu código-fonte e me mostre onde tem associação entre classes. Ah, legal. Agora abre e me mostre onde, por exemplo, você usou interfaces. Onde você criou uma classe abstrata. Onde você fez uso do polimorfismo. Então, eu também não conheço esse framework, então, teoricamente, vocês podem utilizar. Mas imagina que o framework faz tudo para você. Aí você não consegue dar no seu código um exemplo de associação por composição, por exemplo. Você não consegue mostrar no seu código onde você usou polimorfismo, né? Então, assim, vocês até podem usar o framework, mas vocês têm que estar preparados para o dia da apresentação. Alguma parte do seu código, o framework que lidou com uma complexidade muito grande que vocês precisavam para atingir tal funcionalidade. Ok, ele deu conta disso. Mas em alguns pontos do código, vocês vão ter que provar esses conceitos de PO.
Então, sei lá, pega uma região, uma partezinha do seu programa e tenta inserir um polimorfismo lá, tenta usar uma classe abstrata. Entendeu mais ou menos a ideia? A ideia, então, é essa. Como eu falei, né, tem que estar funcionando, legal. Está funcionando é o pré-requisito, né? Tipo, até brinco com a Joyce. Se está funcionando, vocês já estão com zero. Aí vocês têm que ir subindo, né? Então, está funcionando, já tem que estar funcionando. Ok. Mas ele tem que ir provando, ó, abrindo o código para a gente e mostrando mesmo. Então, muito cuidado com o framework para vocês irem conseguindo provar aí que utilizaram os conceitos que a gente foi passando durante as aulas. Pode imaginar assim, a preparação para o projeto interdisciplinar. Tivemos aula de classe. Então tem que ter classe no meu projeto, tá? Esse todo mundo vai conseguir. Esse ponto tá ganho. Usar Java e não criar nenhuma classe, né? Eu desafio alguém a fazer isso, criar um programa em Java sem usar classe. Mas enfim, aí tem a questão do encapsulamento. Usou classe, mas tudo tá privado. Tudo tá público, quer dizer, opa, não tem encapsulamento, aí já vai tirando os pontinhos. Então, o foco então é esse, tipo, tecnicamente pode utilizar, mas tomem cuidado aí para conseguirem aí exemplificar todos os conceitos teóricos e práticos, né, que a gente vai tentar uma pegada mais prática. Tentar exemplificar todos os conceitos que foram dados no programa de vocês, no projeto interdisciplinar. Por isso que eu falei que, inclusive, dá para usar os projetos anteriores. Em LP1 eu fiz um projeto, em LP2 eu fiz um projeto que eu não ligava muito para público, privado, era tudo público. Eu e o Sovar, a gente não ligou para isso, mas agora a gente vai ligar. Então você pega esse seu projeto, né, e vai dando uma refinada, vai dando uma melhorada nele. Então, acho que seria mais essa a ideia. Maravilha. Ficou claro então, Igor? Se for para vocês fazerem utilização de qualquer outro framework, não tem problema não, contanto que tem essas restrições, tá? De vocês conseguirem de fato implementar esses conceitos no projeto. Porque, gente, tem tanto framework que a gente não dá conta mesmo de acompanhar tudo isso, mas se vocês já têm esse conhecimento, dá para utilizar, é viável no projeto de vocês, não tem problema. Só fiquem espertos com relação a isso, porque às vezes o framework faz tudo, né? E a gente não consegue ver essas implementações. Bem, então, só para a gente deixar acertado, mantemos o projeto interdisciplinar, tudo bem? Em 2 entregas, uma entrega parcial. Obviamente, como é uma entrega parcial, não vai estar tudo implementado, não vai estar o projeto finalizado. No dia 5 de junho e depois de um mês praticamente, né, dia 8 de julho, nós temos então a entrega do projeto final, que a codificação vai ser feita pelo Moodle mesmo, e nós começamos as apresentações, ok? E só para deixar claro também o projeto em grupo, não é individual. Se vocês quiserem manter também a mesma temática, o mesmo grupo, não tem problema. Por favor, até mantenham. Vocês já estão acostumados, né, com o tema de vocês, funcionalidades e tudo mais. Ok? Só mais uma questão com relação ao framework. Essa é a posição do uso de frameworks na nossa disciplina. Tá certo? Vocês têm que conversar também com a professora Bianca. Que vai que a professora Bianca, por exemplo, pede para usar... Tem um framework de persistência também, eu esqueci o nome. Mas vai que ela pede para fazer uma coisa na mão, e vocês usam um framework. Então vocês não vão ter problema com a gente, desde que vocês provem aí os conceitos de PO, mas vão ter um problema com ela. Então, lembre-se que é um projeto interdisciplinar. Então, essas questões também vocês têm que perguntarem para a professora Bianca, beleza? Muito bem lembrado, né? Não é só a nossa disciplina. Senão chega no final, o professor
Fábio, a professora Joyce falou que podia usar tal coisa. Exatamente. Podia usar qualquer um. Né? Cuidado com isso mesmo, porque às vezes esses frameworks utilizam padrões de projeto dentro já do funcionamento da definição, mas não, a professora Bianca, no caso, não consegue ver a implementação de vocês. Então, só se atentem para esses detalhes. Tudo bem? A gente não tem a ideia assim, de restringir a utilização de vocês para coisas diferentes. Até legal que vocês façam isso, mas algumas restrições tem, né? Para a gente conseguir ver essas implementações. Tudo bem? Então, vamos para frente. Eu estou finalizando já. Pessoal, com relação, então, a esses dois instrumentos de avaliação por bimestre, a prova de vocês vai ter o peso de 40% no bimestre e no primeiro bimestre a entrega parcial de 60% e a mesma coisa valendo para o segundo. A prova com 40% e o projeto final, daí agora considerando também a apresentação de vocês, 60%. Tudo bem? Já tem as datas até aqui, né? No dia 8 de julho e dia 15 também, para a gente ter 2 dias, no mínimo, para a apresentação de vocês. É bem provável que tenha algum horário de apresentação disponível na disciplina da Bianca, que é na terça-feira, se eu não me engano, né? Com vocês? É isso mesmo? É SW? Eu acho que é na terça. Daí a gente pode também usar os dias da disciplina de ASW. Mas é isso, a gente vai combinando com vocês. Até tem que fazer sorteio, provavelmente, para ver a ordem de apresentação dos grupos. Para cálculo da nota final. Então, a gente está no 0406 aqui, né? Avaliação 40% nos 2 bimestres, da mesma forma que o projeto 60% em cada um dos bimestres. Para o cálculo da nota final, a nota semestral, o primeiro bimestre vai valer também 40% da nota final de vocês, enquanto que o segundo bimestre, 60%. Por que essa diferenciação? A gente tem aqui o projeto já final, né? Então, a gente resolveu dar um pezinho a mais para o projeto final de vocês. Só um detalhe, se vocês derem uma olhada aqui, nós não temos novamente esse semestre o cômputo da nota do simulado ENAD. Né? O professor Fábio, a gente conversou ontem, provavelmente, não sei se vai ter, caso tenha, provavelmente, pessoal, provavelmente, pode ter alguma modificação aqui. Fique a cargo do professor, colocar ou não, né? Optativa aqui na composição da nota de vocês. Caso tenha alguma modificação, eu acredito que até semana que vem a gente já tem uma resposta definitiva aí, se vai ser obrigatório, vai ser optativo ou de fato não vai ter, e a gente passa para vocês, se tiver alguma modificação no cálculo da nota final. Tudo bem? E com relação aos critérios de avaliação, acho que vocês já estão até acostumados, né? Frequência mínima obrigatória de 75%. Eu vou parar aqui só para colocar alguns detalhes para vocês, porque essa frequência mínima obrigatória fica um pouco confuso quando a gente fala em aulas virtuais, a gente está no sistema remoto. Eu preciso entrar obrigatoriamente na quinta-feira às 2h40 para ter frequência? Não necessariamente. É claro que a gente quer que vocês estejam aqui porque a gente consegue tirar dúvidas, a gente tem um pouco de interação também e vai desenvolvendo os conteúdos. No entanto, a gente sabe que algumas pessoas têm algumas dificuldades para entrar nesse horário toda semana. Todas as aulas vão ser gravadas. Então, a gente vai colocar, depois de ter dado a aula, coloca o link para vocês acessarem no Moodle, centralizando todo o material no Moodle. Vai ter também algum conteúdo, slide, referências de livros. Desculpa. No Moodle também, como que vai ser contabilizada a frequência? Durante uma semana, então, por exemplo, a aula de hoje, quinta-feira, até a próxima quinta-feira, se vocês acessarem o material, derem uma olhadinha no Moodle, né, fizerem as atividades propostas também, vocês têm a frequência. Então, a frequência, na verdade, vai ser computada no decorrer de uma semana, da aula até a próxima. Tudo bem? Porque a gente sabe que a gente também tem esses problemas, né? Internet, às vezes, que resolve não funcionar bem na hora. Às vezes, é chuva que vem forte também, a conexão fica instável. Mas, enfim, a gente dá aula na quinta-feira. Esperamos, é claro, sempre vocês aqui com a gente. Mas até a próxima quinta-feira, vocês podem verificar a atividade para a gente estar computando, então, a frequência de vocês. Tudo bem? Eu acho que não tem como a gente fixar só no horário mesmo da nossa aula.
Então, o mínimo de 75%. Aprovação direta, se vocês tiverem a nota maior ou igual a 6. Para ir para a IFA, precisa do mínimo de nota 4, tudo bem? De 4 e menor do que 6. E no caso de reprovação, que eu espero que não aconteça, nota menor do que 4. Tudo bem? Então, se tiverem alguma dúvida em relação a isso, mas acaba que é a regrinha do Instituto mesmo, né? Acabei, tô falando desesperadamente aqui, ó, bibliografia básica. A gente vai colocar para vocês lá, tá faltando uns detalhes que as datas das avaliações, de entregas, mas daqui a pouquinho já vai estar disponíveis para vocês no Moodle. Tem uma seção lá de datas importantes, até pra gente não esquecer, que o semestre passado mesmo, né, Fábio? Tinha data de prova e a gente acabou esquecendo, passou os alunos que falaram pra gente, ficou para outra semana. E tem também os links de alguns livros que tem na biblioteca virtual Pearson. Tudo bem? Praticamente a Bíblia, né, do Java e o Deitel tem disponível para vocês na biblioteca Pearson. Então, criem esse hábito, né, de complementarem as leituras. É claro que conforme a disponibilidade de vocês, mas a gente tem vários títulos interessantes e muito bons nessa biblioteca. Vamos utilizar esse recurso que nós temos. Aí vai ter o link para vocês lá no Moodle. Bibliografia complementar também, mas tem alguns aqui que não tem, eu acho que nenhum deles, na verdade, tem na biblioteca virtual. Tudo bem? Como a gente está tudo no virtual, esses aqui vão ser um pouco difíceis de vocês acessarem. E como ferramentas de apoio, né? Novamente, a gente vai centralizar todo o material, todo o conteúdo do curso no Moodle, já tem a nossa área, dividido sempre por tópicos que representam cada semana diferente, tudo bem? Com relação aos sábados, pessoal, se eu não me engano, nós temos 3 sábados letivos esse semestre. A gente não vai colocar conteúdo novo para vocês nesses dias, porque eu acho que fica muito pesado. Vão estar trabalhando com projeto, seguindo com disciplina, a gente sabe que não é só a nossa, então vai ficar meio que reservado para vocês mexerem no projeto de vocês. Tudo bem? A gente vai estar utilizando, na verdade, eu acho que eu vou utilizar o Eclipse, mas fiquem à vontade, com relação ao ambiente de desenvolvimento não dá diferença. Aí é a relação de preferência de vocês. Pode ser o NetBeans, pode ser o Eclipse, tem o IntelliJ também, aí o que vocês preferirem. O Swap, acompanhem, verifiquem também as faltas, né, as frequências de vocês. Então, deem uma olhadinha, se tiver algum erro, entrem em contato com a gente. E eu acho que de ferramentas são só essas 3 mesmo, né? 3 ou outras aqui. IntelliJ Premium Free para alunos do IF. Nem sabia, Igor, que tem licença então para alunos do Instituto. Olha que bom. Eu não tenho muito costume, para falar a verdade, acho que eu utilizei 1 ou 2 vezes o IntelliJ. A gente vai criando um certo hábito, né? Vai ficando viciado em alguns ambientes de desenvolvimento. Já acabei utilizando bastante o NetBeans, porque pelo menos com aula com integrado tem aquela paleta de componentes do pacote Swing. Então, para montar a interface gráfica, é só clicar e arrastar. Então, com eles é mais prático fazer isso. Mas eu gosto bastante do Eclipse, que eu acho que ele é mais tranquilinho, ele é mais leve também. Mas, de novo, é questão de preferência de vocês. Pode utilizar o IntelliJ sem problema. VS Code também é outro que é pesadinho também, né? Tá? Questão de preferência. Pode ser, Natasha? Sem problema. Eu não tenho hábito também do VS Code. Comecei a mexer um pouquinho com Flutter, né, que é para desenvolvimento mobile, mas aí eu acabei instalando o Android Studio, que também é um absurdo de pesado. Não fiz o teste ainda no VS Code, mas eu sei que dá. A Beatriz está no Eclipse também. Mas, pessoal, isso aí não tem como, né? Eu acho que seria até meio tenso a gente falar para vocês que todo mundo vai ter que utilizar o NetBeans. Não é o caso. A gente está trabalhando com conceitos de PO e com a linguagem. Independente do ambiente, vai ser tudo... Tem algumas diferenças, né? Às vezes a gente vai mexer, sei lá, com algum framework ou fazer colocar algum plugin ali diferente. É um pouquinho diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. A codificação vai ser a mesma coisa. Tem extensão para tudo? Tem, né? O VS Code é bem utilizado mesmo.
preciso cortar aí essa minha onda de vício do Eclipse, até do Android Studio mesmo, e começar a ver outros ambientes aí, mas fiquem à vontade. E acabamos. Dúvidas? Ficou alguma dúvida? A gente falei mais do que deveria aqui. Da corda eu não paro de falar nunca mais. Tranquilo então, pessoal? Tranquilo. Maravilha. Novamente, pessoal, se tiverem alguma dúvida, nós temos horário de atendimento também. Se for coisa que não quer entrar no horário de atendimento, mas pode mandar por e-mail, pode postar no Moodle também. A gente vai estar colocando todos os materiais, tudo é relativo à disciplina, tudo na área do Moodle. Então, criem esse hábito de sempre estarem olhando para ver se tem alguma coisa nova, para acessar as aulas, sempre pelo Moodle também. E daqui a pouquinho a gente já coloca a gravação dessa aula. A gente está colocando no YouTube, mas vai colocar o link para vocês através do Moodle. Tudo bem? E só um detalhe também, a gente vai tentar não estender muito, porque sabe que chega uma hora, a gente tá com calor, né? Já tá cansado, já ficar na frente do computador muito tempo direto é terrível. Aí a gente tenta não estender muito. Ok? Eu vou parar de gravar aqui, vou